Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Bom, para a aula de hoje eu achei pertinente uma abordagem de consolidação ao tema de governança dentro da área pública, né? Então a gente vai entender como é o funcionamento da governança na área pública. Tendo em vista que já tivemos a aula, né, em relação a esse conteúdo, mas hoje eu vou explicar para vocês de uma forma mais consolidada, de uma forma mais didática, né, finalizando esse ponto na nossa disciplina. E hoje será apenas uma aula explanada, então eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou estar explanando, conversando aqui com vocês. Se tiverem alguma dúvida, me procurem que a gente vai estar conversando em relação a este tema. Então, a gente vai entender hoje o funcionamento, né? Como funciona a governança na área pública. Tendo em vista que a administração pública, isso em teoria, né? O que isso significa? O que vem à tona quando pensamos na administração pública como um todo? É o conjunto, a gente pensa em conjunto de instituições governamentais, né? Além dos seus serviços e aqueles agentes instituídos pelo Estado. Esse Estado, quando eu o menciono, é o Estado propriamente dito, é o Estado como um todo, né? O Estado federativo, cujo objetivo ele sempre se baseou, né, na supremacia de interesse, tudo que tem interesse público, e que configura a possibilidade de restringir direitos em relação às questões individuais para garantir, né, a prerrogativa de uma coletividade. Então, além de restringir as questões de direitos individuais, né, a gente sabe que não é o que acontece na prática, mas é o que vem da essência do papel de um Estado, né? E ele tem como possibilidade e configuração, né, garantir as prerrogativas de uma coletividade. O Estado, como um todo, né, desse ponto de vista, da sua essência, ele deve se especializar para garantir a prestação de serviço com eficiência. E em determinados momentos é preciso transferir essa execução para outras pessoas jurídicas, né? Em alguns momentos a gente precisa de algumas parcerias também. Por esse motivo, há uma divisão entre a administração direta, né? O que a gente conhece, vocês veem isso com o professor Ricardo ali, né? A administração direta e indireta. Na administração direta, a gente compila a União, os estados, Distrito Federal e municípios, e administração indireta, as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mistas. Em função do bem maior, que é a sociedade, o governo ele tem que estar alinhado a práticas que garantam uma boa gestão, isso em sua essência, esse é o papel do Estado. É justamente garantir essas boas práticas, garantir uma boa gestão. Esse governo ele tem que estar alinhado a essas boas práticas. E a governança como um todo é uma boa prática. Tudo que nos remete e nos garante uma qualidade na hora de gerir. Então, pensando nisso, a gente consegue verificar algumas melhorias, né, na atuação das entidades estatais, principalmente que norteiam as ações da administração. Então, vamos lá, o que norteia essas ações dentro da administração? No exercício de suas atribuições, o poder público, ele deve obediência a alguns princípios constitucionais que vão conduzir todas as atividades por ele realizado, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês para ficar mais fácil. A legalidade. A administração pública, ela só atua quando a lei
expressamente permite, né? Então eu tenho que estar em conformidade. Eu já falei muito sobre isso com vocês, né? Eu tenho que estar em compliance. A governança nos remete a compliance, estar em conformidade. Eu tenho que atuar somente, né, naquela vertente, na diretriz da legalidade. Outra atribuição, né, desse exercício que norteia as ações de governança da administração, as questões de impessoalidade. O que é isso, professora? É a não discriminação das pessoas que serão atingidas pelo ato. A moralidade, lealdade com as instituições públicas, né? Honestidade, boa-fé. Olha que interessante, né? A gente consegue verificar que essas ações, né, essas ações que norteiam essa administração, ela busca isso de uma forma totalmente efetiva. O que é ser efetivo? Atender a real necessidade de quem está envolvido. A publicidade, sempre falo isso para vocês, né? Essa ação de publicidade, ela é de extrema importância, ela está alinhada, principalmente à questão da governança. Eu tenho governança na administração privada e tenho governança na administração pública. Na administração privada, eu preciso de transparência, sim, em minha atuação. E na administração pública também eu preciso da transparência. Eu preciso desse exercício, né, em função das minhas atribuições. E por fim, eficiências, que eu sempre falo com vocês, né? Busca pela obtenção de resultados positivos. Esses resultados, para serem eficazes, eu preciso ter em meu processo uma abordagem eficiente, com menor custo, com menor tempo, administrando da melhor maneira possível os meus recursos, sem desperdício, né, de tempo, de material e de dinheiro. Então vamos ao conceito de governança, mas a partir daí a gente já consegue sentir essas boas práticas alinhadas a essas ações que norteiam a administração. Então eu preciso estar em conformidade, né, legalidade, eu preciso praticar a impessoalidade, a moralidade, eu preciso ser transparente, eu preciso ser eficiente. Isso tudo é governança, é praticar boas atribuições, né? Eu preciso ter bons princípios na minha gestão, justamente para eu ter qualidade. Isso é governança. Na parte privada falamos governança corporativa, né? Na gestão pública apenas governança. Então, o conceito de governança, para ficar muito claro para vocês, de uma forma muito simples, né? Eu trouxe esse podcast aqui para vocês, justamente para vocês entenderem, né? Esse artigo simples aqui para vocês compreenderem de forma simples e consolidar esse conceito. A ideia de governança está relacionada a mecanismos de controle que conduzem a gestão pública para políticas que proporcionem o pleno atendimento ao cidadão. Então eu tenho que praticar eficiência, eu tenho que ser eficaz e ao mesmo tempo eu tenho que ser efetivo, né? Então eu tenho que ter mecanismos, utilizar mecanismos para que isso aconteça. As boas práticas deste sistema, pelo poder público, ele compreende principalmente a avaliação de técnicas relacionadas à liderança. Essa liderança tem que ser gerida, né? Não somente pseudos gestores, eu tenho que ter em essência a prática da liderança. Eu tenho que delegar funções, eu tenho que coordenar, eu tenho que monitorar, eu tenho que utilizar estratégias que melhorem todo o processo. Eu tenho que colher frutos, eu tenho que mostrar esses frutos, eu tenho que ser transparente, né? Então eu tenho que buscar
da melhor maneira possível e alcançar resultados positivos sempre, né? A antiga administração pública, a administração pública tradicional, ela já não cabe aos dias de hoje. Eu preciso desse monitoramento na prestação de serviços públicos, em busca principalmente de melhores resultados. A todo momento buscamos por melhores resultados. A palavra melhoria contínua, né, é uma essência da governança, a todo momento melhorando, a todo momento melhorando. Alguns municípios terceirizam, né, as questões de gerenciamento da equipe interna das suas prefeituras. Isso já é possibilidade, isso já é realidade. Justamente por quê? Porque a gente lida com funcionários, né, com um quadro de funcionários públicos com uma mentalidade muito grotesca, com uma mentalidade muito antiga em relação à prática da governança, em relação à prática da eficiência em seu processo, né? Porque para eles o resultado é o quê? É o salário no final do mês. Mas isso vem sendo modificado, graças a Deus, né? De grosso modo falando ali, isso vem sendo modificado. Isso é uma opinião da professora Priscila. Mas isso tem que acontecer, né? De que maneira o conceito de governança governança corporativa na instituição privada pode ser aplicada dentro da governança pública, aplicando essa ideia, né, relacionando mecanismos de controle, justamente com o intuito de conduzir a gestão pública para políticas que proporcionem o pleno atendimento ao cidadão, né, atender às reais necessidades desse cidadão, para não ter retrabalho, né, para não ter desperdício de funcionários, desperdício de materiais e, consequentemente, resultados plausíveis. Então, vamos entender, né, o que eu chamo de mecanismos da governança na área pública. Então, o modelo, o que vocês precisam compreender? Que o modelo de governança, ele se iniciou nos Estados Unidos, sob a égide das grandes corporações, é o que eu disse para vocês, né? Falamos sobre governança corporativa. Principalmente por quê? Porque elas buscavam recuperar a transparência e a responsabilidade nas prestações de contas, né? Tendo em vista que muitas organizações lá investem, né? Então, o cidadão que investe nas organizações, eles precisavam ter essa transparência, eles precisavam ter essa responsabilidade justamente na prestação de serviço. Então, isso foi tido como uma essência porque surtiram resultados positivos. E no setor público, esse sistema é fundamental para se atingir a eficácia, né, resultados das políticas públicas, visando sempre o bem comum. Professora, mas isso é muito utópico. Não, gente, não é utópico. Isso são boas práticas. É utópico para uma sociedade totalmente alienada. Pelo contrário, né? A gente tem que quebrar esse paradigma de alienação. A gente tem que vivenciar uma gestão muito mais ágil, deixar o tradicional para lá e aplicar ferramentas e mecanismos ágeis, né? Condizentes com o futuro, condizentes com a realidade a partir daqui. Então, para a gente viabilizar o seu funcionamento pleno, esses mecanismos, eles devem adotar o quê? Né? A governança deve adotar o quê? Alguns mecanismos, como a liderança, que eu já disse para vocês, estratégia e controle. E essa explicação aqui traz, em essência, uma consolidação de uma forma muito didática, muito simples, né? Muito prática, né? Muito eficaz do ponto de vista de entendimento do conceito. Liderança, né? É um mecanismo que está abordado diretamente à governança. E o que isso pretende, né? A liderança, ela exige características pessoais como qualificação. Eu preciso de líderes qualificados.
Eu não preciso de líderes que sejam charlatões, de grosso modo falando, que apenas sejam políticos, que apenas falam, sabem falar muito bem e que não sejam operacionais, tá? Eu preciso de pessoas que saibam como funciona o sistema, como estrutura uma organização como um todo. Então eu preciso de pessoas qualificadas, que tenham responsabilidade, boa fé, principalmente espírito empreendedor, que vê na ameaça uma oportunidade, que tenha capacidade de motivar os seus colaboradores. Porque a governança pública, ela pressupõe a existência de um líder que saiba conduzir seus projetos, principalmente com ética, comprometimento com resultados, por meio de um planejamento estratégico. O que é um planejamento estratégico? É um projeto propriamente dito, onde eu desenho, né, onde eu sou transparente, onde eu coloco os meus objetivos, onde eu coloco aquilo que será feito, em quanto tempo será feito, alinhado principalmente aos interesses sociais. E a estratégia propriamente dita, relacionada ao modelo de governança alinhado à administração pública. É o elemento que está relacionado ao processo de planejamento. Para isso é importante levar em consideração as expectativas das partes interessadas, né? Quando eu falo em partes interessadas, o que vem à mente? A palavrinha ali, stakeholders. O que são stakeholders? Todas as partes interessadas e envolvidas neste processo. Então, eu preciso avaliar o ambiente interno. Eu tenho que ver o que eu tenho de ponto forte, o que eu tenho de ponto negativo para melhorar. E avaliar o ambiente externo, o que eu tenho de ameaça, o que eu tenho de oportunidade para melhorar, tá? E traçar metas, né? Todo gestor tem que trabalhar com estratégias, eu tenho que traçar metas, em quanto tempo eu vou realizar, e essas metas estão lá no planejamento estratégico, né? Para eu não me perder no meio desse percurso, para eu não deixar aleatório as ações colocadas em pautas, para eu tomar decisões assertivas, alinhadas aos interesses sociais também. E avaliar sempre os riscos, né? Eu preciso avaliar aquilo que eu tenho como risco para eu não ter nenhum tipo de acidente, incidente, desperdício, né? E principalmente operacionalizar a execução das ações necessárias para atingir os objetivos. O que é isso, professora? Ter os recursos necessários, colocar as pessoas necessárias à operação daquela atividade. Por fim, o controle, né? O mecanismo de controle é uma peça-chave dentro da organização. Muitos pecam, né? Muitos pseudo-gestores pecam na hora de praticar o mecanismo de controle. Por quê? Porque eles alinham o cronograma, alinham um plano de ação e não controlam esse plano de ação, né? Então, o mecanismo de controle é uma peça-chave da governança, considerando que sua função é justamente produzir e disponibilizar informações transparentes sobre os atos da administração, sempre transmitindo-lhes credibilidade. Eu preciso ter comunicação assertiva, ter uma comunicação transparente. Ele será exercido de forma direta pelos cidadãos, né? Ou indireta por instituições detentoras de competências constitucional ou legal, né? Justamente para fiscalizar. Então, eu preciso ter essas pessoas que fiscalizem a gestão dos recursos e aprovem as políticas públicas, como pelos tribunais de contas, Ministério Público e Poder Legislativo. Então, esse controle ele pode ser exercido não somente pelo líder, mas também por essas outras vertentes, né, de possibilidades. Por fim,
A governança na área pública, ela busca o aprimoramento da prestação de serviço pela administração através do monitoramento dos seus indicadores. Professor, o que são indicadores, né? Às vezes são números, né? Em quanto tempo eu consegui fazer o atendimento, né, naquele posto, quantas pessoas eu consegui registrar, quantos casos eu consegui diminuir no mês. Então, qual a qualidade do serviço, né? Quantas pessoas elogiaram, tudo isso são indicadores, né? Aquilo que indica o desempenho na prestação do serviço. Então, a partir do momento que eu consigo metrificar, né, colocar em métrica e monitorar os indicadores, principalmente a fim de racionalizar a utilização desses recursos públicos e promover o bem-estar social, eu consigo praticar a governança, né? Eu consigo aplicar boas práticas dentro da administração pública. Então, governança é isso, é ter boas práticas, tendo em vista alguns mecanismos em suas essências: liderança, estratégia, controle, eficiência, transparência, compliência e conformidade, sempre metrificar e monitorar indicadores, analisar sempre o ambiente interno, aquilo que eu tenho de ponto forte, ponto fraco, né? Preciso melhorar, identificando os pontos fracos, eu preciso direcionar ações e esforços para melhorar. No ambiente externo, ameaças e oportunidades, sempre transmitir credibilidade. Isso tudo com um planejamento estratégico, com um plano já pré-definido, além de praticar ética e comprometimento com os resultados que eu propus a realizar. Tudo bem, pessoal? Bom, por hoje é somente essa explicação. E boa noite.